CBN. CBN, seu direito. A executiva do PSDB autorizou na última terça o avanço das negociações para uma fusão com o Podemos. Os dirigentes também convocaram uma convenção nacional que está marcada para 5 de junho para confirmar essa fusão. A fusão terá também que ser aprovada pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e deve dar origem a um novo partido que, por enquanto, é chamado de PSDB mais Podemos. A expectativa é que o Podemos também convoque uma convenção para junho, mas a entrada no registro aí para o novo partido depende da aprovação do TSE. A gente vai entender melhor essa questão agora, conversando com o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito constitucional, público eleitoral, participa aqui conosco toda sexta-feira. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Olá, Tayla, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer poder participar do programa. Com a questão das regras eleitorais e digamos assim, as cláusulas de barreira de quanto cada partido tem a cada eleição nacional que crescer ou que manter um patamar mínimo para não ser excluído do fundo de partidário, 3 institutos novos: a fusão, a incorporação e a federação. Então, a fusão, como o próprio nome diz, é quando 2 partidos se unem e criam um terceiro nome. O exemplo clássico aqui foi do Democratas e do PSL, que criou o União Brasil. No caso aí do que você trouxe, digamos assim, uma incorporação entre partidos. Você está juntando lá o Podemos e o PSDB numa agremiação que em junho vai ter aí o seu nome identificado. Enfim, nós temos a federação. A federação é uma união de partidos. Elas se unem e têm que ficar juntos por 4 anos no mínimo. Doutora, a gente teve também o anúncio aí recente, né, de uma super federação formada pela União Brasil e também pelo PP, que é o Progressistas, né? Qual que é a diferença entre uma super federação como essa que foi anunciada e uma possível fusão, como deve acontecer com o PSDB e o Podemos? Na fusão e na incorporação, quem está nos partidos, sejam aqueles fundidos, ou seja, aquele que foi incorporado, eles podem sair e trocar de partido. Eu não teria infidelidade. Quando você faz uma federação, você tem as 2 obrigações: ficar juntos por 4 anos e não tem o direito, nesse momento, de sair. Só lá, 6 meses antes do pleito, na janela partidária. Doutor, e quanto tempo dura, então, uma federação, por exemplo? Ela tem que ser nacional ou ela pode ser local também? Ela é nacional, ela vai irradiar efeitos para os estados e municípios. Nós já tivemos aqui na eleição municipal do ano passado em Campinas, quem era federação no plano nacional teve que ser federação na eleição municipal. E elas têm que durar pelo menos 4 anos. Entendeu? Doutor, e no caso da fusão, por exemplo, os parlamentares eles podem trocar de partido fora da janela partidária quando acontece uma fusão entre os partidos? Pode, na fusão, união de 2 partidos que saem o terceiro nome. E na incorporação, quando um partido entra e mantém o nome daquele que vai ter a preponderância, você pode sair, está lá na lei dos partidos e está agasalhado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Já na federação, você não pode sair antes da janela. Certo, e aí quando os partidos se fundem, eles são obrigados a mudar de nome, de número, né, e de legenda também, doutor? Como é que funciona isso? A fusão muda de nome. A incorporação normalmente permanece o preponderante ou ele passa a ser o primeiro nome. E na federação você cria um nome, mas você não destitui a personalidade jurídica dos partidos que a compõem. Na prática, você soma os fundos nas 2 primeiras hipóteses e você tem mais facilmente como atingir a cláusula de barreira, que na eleição do ano que vem será de 2,5% dos votos do Congresso Nacional para cada partido continuar vivo, digamos assim.
Doutor, nesse caso, né, desse anúncio do PSDB e do Podemos, existe essa expectativa de uma convenção aí convocada para junho, né, para confirmar essa fusão, mas a fusão em si, ela depende de uma série aí de aprovações, né? Como é que funciona todo esse processo para se autorizar uma fusão entre partidos? Isso. Ontem nós tivemos se não me engano, a direção do Nacional do PSDB autorizando. Durante esse mês de maio, a direção nacional do Podemos deve fazer a mesma coisa, mas em junho você tem que convocar uma convenção. A convenção, digamos assim, é o ato da Assembleia que tem a maior representatividade, é ela que tem a última palavra, entendeu? Certo. Agora, doutor, pra gente, por exemplo, quando a gente fala de um processo aí de uma fusão entre duas siglas, é diferente de fundar um partido do zero, né? É um processo um pouco mais simples. Qual que é a diferença? Exatamente, né? Um partido do zero, você tem que ter um número de assinaturas distribuído em pelo menos 9 estados, com pelo menos 1,5% do eleitorado de cada um desses 9 estados. É um processo muito difícil, muito rígido. E hoje, Tayla, você tem a cláusula de barreira que a cada eleição aumenta o percentual que cada partido tinha ter de votos no Congresso para continuar existindo. Então, fusão, incorporação e federações cada vez mais vão se tornar presentes no nosso cotidiano. Seja pragmática, quando você tem todos os mesmos espectros de situação ideológica, seja também pragmática no sentido de manter o partido, de unir o fundo, de aumentar a bancada, que evidentemente na frente com os eleitos, aumentar a barganha política. Quanto mais congressistas um partido tem, mais força ele tem para negociar espaço no governo federal. Agora, além dessa vantagem política, de uma bancada maior também, né, doutor, quando acontece uma fusão, como é que fica a questão do fundo partidário, né? Ano que vem tem eleição, e aí quando acontece uma fusão, né, como que fica a questão do fundo partidário? Tem diferença, por exemplo, entre os partidos que fazem uma federação, que no caso é temporária, e os que fazem a fusão, que é definitiva? Tem sim. No caso de fusão de incorporação, se soma, né, o valor dos fundos dos partidos fundidos ou do incorporado. No caso de federação, cada partido continua tendo a sua verba partidária própria, e ela é calculada baseada no número de parlamentares na Câmara dos Deputados. No caso da federação, a vantagem maior é de fato unir ali força política, né, doutor? Ainda são institutos novos no direito eleitoral, né, Tayla? Mas sim, a federação você não extingue o partido, que você talvez seja mais ideologicamente mais próximo. Só que os partidos que ficam na federação, cada um por si tem que atingir os 2,5% dos votos, né? Então, eles, por um lado, eles têm essa estabilidade de 4 anos, eles têm autonomia nesse orçamento, mas cada um por si tem que atingir os votos. Já na fusão e na incorporação, o que foi fundido e que foi integrado conta um bolo só para atingir o número de votos da cláusula de barreira. Doutor, no caso da fusão ainda, uma dúvida, né? Por exemplo, a gente está falando dessa fusão que é ventilada entre o PSDB e o Podemos, aí cria-se um novo nome, né? Um novo partido. Quem é filiado ao PSDB e ao Podemos automaticamente já fica filiado a esse novo partido que deve ser criado? Como é que funciona isso? Sim, se você não se opuser a 30 dias da homologação do Tribunal Superior Eleitoral pela fusão, você mantém-se filiado à nova agremiação fundida. Agora, esse deve ser um movimento, né, doutor, que a gente deve observar e cada vez mais, né, até porque ano que vem é ano eleitoral, ano de eleição aí nacional, então esse deve ser um movimento aí que a gente deve ver cada vez mais entre os partidos? Sim, o movimento vai ser muito frequente. Ano que vem nós vamos ter as maiores eleições da história do Brasil, não só o número de eleitores, mas cargos postos à disputa. Eu ouço aí outras agremiações conversando. Existe uma dúvida, se você faz agora para ter musculatura para enfrentar o pleito, se Sim. você faz depois do pleito une 2 partidos que não tiveram os 2,5% para poder ter lá na frente, ou se você já vai com uma federação logo de início para ficar 4 anos juntos. Evidentemente, vai da negociação dos partidos, vai do pragmatismo de voto, vai mesmo da ideologia. Mas ainda muitas etapas e muitas novidades virão até abril do ano que vem no que tange
a fusões, incorporações e federação. Ou seja, a gente vai ter muito assunto aqui para conversar toda sexta-feira até lá, né, doutor? Vai ser muito dinâmico essa facilita as uniões partidárias. A tendência é a cada 4 anos irem diminuindo os partidos do Brasil. Então, começou lá com uma fase de barreira menor, 0,5%, 1%, agora 2,5% e vai chegar até 5%. Então lá em 2034, quem não tiver os 5% não existe mais como partido. Então é o momento de você fazer uma depuração no sistema, e diminuir o número de partidos, provocar essas uniões, seja fusão, seja incorporação, seja federação, talvez facilitar um pouco mais a movimentação da máquina ou a orientação do voto. Isso talvez venha acompanhado de uma reforma eleitoral que vai mudar para o voto distrital, enfim. São muitas mudanças eleitorais que se avizinham nos próximos anos. Muitos assuntos aí no nosso radar, já agradecendo muito aqui a participação do Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito constitucional, público eleitoral, participa aqui com a gente toda sexta-feira do Estúdio CBN. Muito obrigada, viu, doutor? Bom final de semana, até sexta que vem. Natália, eu que agradeço, um bom final de semana a você, ao Guarizo e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor. Bom, a gente faz uma pausa rápida aqui, o intervalo no Estúdio CBN e volta já com mais informações. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar